trabalhar em cima desse resumo geral, para nós estarmos assim contribuindo para aprendizado, para a gente entender um pouco, defender, saber até debater e conversar sobre a educação inclusiva e qual a diferença entre educação inclusiva e educação especial. Então, nessa sexta-feira a gente vai assim trabalhar com essa dinâmica, trabalhar justamente nesse contexto, no sentido de estarmos fazendo exatamente com que esse entendimento de educação inclusiva e educação especial chegue para mais pessoas, né? Chegue para mais algumas pessoas que estejam junto conosco, partilhando e crescendo, ao mesmo tempo entendendo um pouco dessa dinâmica, entendendo um pouco dessa nossa articulação dentro do que é então a questão da psicopedagogia nesse contexto de educação inclusiva. Boa noite, Fabi. A imagem está bem, Nilceia, bem-vinda, tá? Tenham boa noite. Hoje a gente vai fazer um resumo geral de todos os tópicos que a gente trabalhou nesses dias. A gente vai fazer uma pincelada. Osmar, meu querido, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje, a nossa live aula. Hoje nós vamos fazer um resumo, tá? Nós vamos, de forma rápida, mas também sucinta, e aí quem ficou com alguma dúvida com relação às outras nossas aulas, vai pegando, tá? Eu fiz os principais tópicos de cada aula, e a gente faz esse passeio hoje do que a gente viu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para fechar hoje. Então, sejam bem-vindos, fiquem conosco. E aí, eu já notifiquei aqui para algumas pessoas. O som tá bem, vocês estão me ouvindo? A imagem ontem eu vi que a internet não tava boa, tá? Me diz se o som tá legal para vocês ou se eu preciso aumentar aqui, porque aí tô me ouvindo bem. Coloca um legalzinho aí pra mim. A gente inicia. Ou se tá travando. Como é que vocês estão me ouvindo aí? Tá dando pra ouvir legal? Me dê um feedback perfeito, Niceia. Obrigada. Fabiana. A imagem também tá legal. Então, vamos lá. A nossa frase de hoje, tá? A nossa frase do dia, nós vamos trabalhar com essa imagem que eu achei bem interessante pra gente refletir e já começarmos então nessa reflexão de inclusão, nessa reflexão relacionada à inclusão, né? Edinalva, seja bem-vinda, tá? A nossa última aula dessa semana, desse tema, sobre educação inclusiva e educação especial, né? E aí, a gente inicia com esse exemplo, na verdade, de empatia, né? Empatia é uma palavra que tem se visto muito, que tem se falado muito ultimamente. E aí, em alguns contextos, as pessoas começam a usar, mas às vezes não entendem bem o que é. Se formos olhar no dicionário, né, Fabiana? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. No nosso caso de educação inclusiva, no contexto da educação inclusiva, eu digo mais que é como se fosse o fato de você não querer para o outro o que não quer para si. Ou de você fazer pelo outro o que queria que o outro fizesse para você, né? Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. A gente está falando sobre o segundo desafio psicopedagógico, falando sobre a educação inclusiva, né? E iniciamos com essa frase, com esse quadrinho bem interessante, que olha só, as tartarugas, né? As tartarugas, que, diga-se de passagem, a gente sabe que elas têm... O pessoal já diz o quê? Quando a gente lembra tartaruga, quando diz assim, você é mais lento do que uma tartaruga, né? Quer dizer o quê? Que elas andam devagar. E por causa disso, às vezes, né, as pessoas meio que usam esse termo como uma forma pejorativa de estar um pouco que deixando o outro de lado. Mas as tartaruguinhas e o jacaré, né? Aí olha só o contexto. A primeira disse, a gente trouxe sorvete. E a segunda, e um bastão de selfie.
E aí, o jacaré disse, perfeito. E olha o que aconteceu. O bastão de selfie para que era? Quando você lê só a parte de cima, eu ia fazer uma dinâmica. Eu ia fazer só a parte de cima, tentar adivinhar para que era, e depois a parte de baixo, a segunda metade do quadrinho, né? Para eles perceberem, para ver se adivinhavam o que ia acontecer com a cena. E percebam que eles trouxeram os 3 sorvetes, cada um ficou com um, mas o jacaré, que tem o braço curto, né, ó, eles trouxeram a questão do bastão de selfie para ajudar ele a tomar sorvete. Então, perceba que no final ele diz aqui, empatia é perceber as limitações do outro. E, gente, foi sobre isso, concordam comigo? Coloquem aqui o ok, quem tá comigo. Foi sobre isso que nós conversamos a semana toda, lembra? Sobre a questão de respeitar o limite do outro, de aceitar a limitação do outro. E aí, essa nossa frase de hoje, esse nosso quadrinho, ele chega resumindo isso, já que hoje é sexta-feira, dia de resumir, dia de resumão, tá? Então, educação inclusiva é isso. É você reconhecer que o outro é diferente, como as tartaruguinhas fizeram aqui, né? Elas perceberam que o jacaré era diferente. Elas perceberam que ele não iria conseguir botar com o braço dele, que é curto, a limitação dele era o quê? Um braço curto de colocar o sorvete até a boca, né? Que é grandona, que é comprida. Então, percebam que dentro da educação inclusiva é justamente isso que acontece. É justamente essa empatia que a gente tem que ter. De que o outro, ele é diferente de mim. Mas a educação inclusiva, Costa, seja bem-vindo, tá? O Paulo também, Ricardo, sejam bem-vindos à nossa live aula. E aí a gente tá falando aqui de empatia, de educação inclusiva, de educação especial. E essa imagem das tartarugas e o jacaré, ela vem ilustrar o que a gente vem falando desde o início da semana. Boa noite, minha querida Raquel, seja bem-vinda, tá? Ela vem ilustrar o que no início da semana a gente trabalhou sobre a questão de inclusão. Então, você ser uma pessoa inclusiva, você trabalhar com a educação especial, é você ser uma pessoa que traduz, que transpassa, né? Que respira empatia. É você perceber as limitações do outro, as respeitar e, acima de tudo, contribuir para que ele cresça junto com você. Olha o que as tartaruguinhas fizeram. Elas trouxeram 3 sorvetes, mas elas também, reconhecendo a limitação do jacaré, elas queriam tomar o sorvete, então eles estavam se igualando, os 3 tomando sorvete, tá? E o jacaré, super importante, assim. Então percebam que por meio de uma imagem como essa, a gente trabalha a questão da educação inclusiva com crianças, com adultos, com jovens, com adolescentes, tá? Então, nesse início dessa conversa de hoje, nessa sexta-feira, né, onde a gente tá fechando essa semana de lives sobre o tema de educação inclusiva. Semana que vem a gente já vai falar de outro tema. Eu até coloquei nos meus stories pra gente votar sobre alguns dos temas que a gente vai estar abordando depois. Vocês podem olhar lá e votar também pra gente saber a terceira semana pedagógica qual vai ser o nosso tema, tá bom? Então, iniciando assim, hoje com essa frase, que essa vai ser a frase da sexta-feira, para nós partilharmos, comentarmos, e amanhã, né, 18 horas ou 19 horas, a gente vai estar fazendo sorteio para ver quem vai ganhar o brinde dessa semana. Lembrando que para ganhar o brinde tem que curtir, comentar e compartilhar as 5 frases. Quem tá começando hoje pode fazer isso ainda? Pode, tá? As frases ficam no feed, vocês podem curtir, compartilhar e também comentar as frases, e aí a gente entra amanhã para o sorteio, tá bom? Na primeira semana quem ganhou foi a Edinalva, ganhou um livro do Augusto Cury. E aí, gente, iniciamos então nossa conversa com esse quadrinho maravilhoso, é a nossa frase do dia. A empatia é perceber as limitações do outro. Além de perceber, é fazer como a tartaruga falou, as 2 tartarugas fizeram. É pensar, é se colocar no lugar do outro, tá?
Edinalva, pelo que eu tô vendo, é mesmo, viu? Porque até agora algumas pessoas postaram na sábado, postaram na terça, não postaram na quarta, comentaram na terça, não comentaram na segunda. Por enquanto você tá na frente. Gente, se a Edinalva não ganhar, alguém vai lá, pode fazer o comentário das frases desde segunda até hoje, tá? A gente espera até amanhã à noite. Então vocês ainda podem fazer isso, viu, Edinalva? Eu vou abrir aqui a concorrência. Então, trazendo para nossa reflexão aqui, eu trago o que nós conversamos, então, recapitulando da segunda. A gente, com essa frase sobre empatia das tartarugas, a gente traz, então, um fechamento, um feedback do que conversamos sobre educação inclusiva e educação especial. Lembra? Nós conversamos que educação inclusiva, ela é uma coisa maior que abrange todos dentro da instituição, dentro da sociedade, e que essa educação inclusiva, ela acolhe o cadeirante, acolhe o deficiente visual, acolhe o deficiente físico, né? Acolhe a criança surda, e ela, além de acolher, ela deve também, tá? Ela deve também proporcionar um desenvolvimento, tá? Ela deve também proporcionar, fazer com que a pessoa cresça. Lembre aqui, ó, as tartarugas, elas poderiam muito bem dizer, olha, tá aqui o seu sorvete. E a tartaruga poderia o quê? Ela poderia só pegar o sorvete e colocar na boca do jacaré. Mas ele queria que ela tivesse autonomia. E para ter autonomia, elas trouxeram o bastão de selfie para ele tomar sozinho. Então, voltando para cá, a educação inclusiva é o primeiro quadrinho da tartaruga. Elas incluíram, quando a tartaruga, elas chegam e diz assim, a gente trouxe sorvete e um bastão de selfie, aí ela tá incluindo, tá? Aí é educação inclusiva, que o jacaré disse, perfeito. Se tivesse sido só esse quadrinho, a gente tava falando só de educação inclusiva, tá? O primeiro ponto, que a educação inclusiva é você justamente acolher e conviver com os demais. Agora, a educação especial, como a gente viu, é quando a gente pega determinada deficiência e trabalha essa determinada deficiência. Aí, a gente vai estar falando de educação especial. É a diferença. É quando as tartaruguinhas pegaram o bastão de selfie, encaixaram o sorvete e deram ao jacaré para ele poder tomar. Isso é educação inclusiva. Isso é educação inclusiva junto com a educação especial. O que foi que a gente viu? Ana, seja bem-vinda à nossa aula, tá? Boa noite para você. Nós vimos que a educação inclusiva é um âmbito maior, é uma dinâmica maior, é uma estrutura maior. A educação inclusiva, que envolve instituições, leis, os marcos legais, tá? E a educação especial, ela faz parte dessa educação inclusiva, ela soma, porque aí a educação especial é onde vai tratar especialmente de uma deficiência específica. Então, por exemplo, se eu recebo na minha sala de aula um aluno cego, como tá aqui os dois, eu tenho que aprender o braille, eu tenho que me especializar em braille. Isso é educação especial, tá? Dentro da educação inclusiva, das políticas de educação inclusiva. Aí eu vou me especializar em braille, que é se for cego total, tá? Se for baixa visão, tem as lupas, tem as lentes de aumento, tem outros recursos. Se eu recebo na minha sala de aula, Maria Dantas, se eu receber um aluno surdo, qual é a especialização mais indicada? Educação especial em Libras, que aí a gente vai entender um pouco desse universo da linguagem surda, tá? E os cadeirantes, a gente vai ter que garantir acessibilidade para quem é cadeirante, rampas, para quem é deficiente físico, como pequenininho aqui, só com uma perna, a questão da muleta, dos próprios obstáculos que tenha, tá? Então, percebam que educação inclusiva é um âmbito maior, mas educação especial, ele tá dentro da educação inclusiva, tá? Não é a mesma coisa, como eu falava antes, muitas pessoas, às vezes, até na parte acadêmica, quando vai produzir algum texto,
ora escreve educação inclusiva, ora esquece educação especial. Então, isso é legal para a gente ter na nossa mente e entender um pouco dessa diferença. A parte macro, educação inclusiva. A parte micro, educação especial. Certo? Isso foi na nossa segunda aula. Depois que tiver mais dúvida, pode ver. Tem umas postagens no feed falando sobre essa questão. Aí, o menininho da cadeirante aqui traz, nós trabalhamos também na outra aula, os marcos legais. E dentro dos marcos legais, lembrem que a gente trouxe Constituição Federal, no artigo 205, que detalha justamente dessa questão de que todos nós somos iguais perante a lei, né? E temos direito, igualdades e deveres. Então, a Constituição Federal ela é o primeiro marco legal para a gente do Brasil que garante que essa igualdade. E aí, quando a pequenininha diz que preciso de você, é porque as pessoas com deficiência, eles precisam que essas leis saiam do papel. Elas precisam ser defensores. E eu e você, nós podemos fazer isso se a gente toma conhecimento, tá? A gente pode ajudar com informação, com esclarecimentos. Outro marco legal que nós vimos, que eu lembro para vocês também, foi da LDB, né? Que é uma lei que na escola ela garante e ela diz justamente de nós estarmos trabalhando dentro do artigo 28 da LDB, que ele fala justamente de que todos sem exceção, tá? Têm direito à educação de qualidade, é dever do Estado garantir educação, tem que ter uma metodologia apropriada, tem que ter material didático também apropriado. Então, perceba que dentro da educação, isso vai ser muito importante que a gente comece a entender também. Além da LDB, a gente viu que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso, depois dá uma pesquisada, você pode baixar em PDF também. É um estatuto onde tem tudo, desde as questões dos direitos de todas as deficientes. Deficiência física, deficiência auditiva, deficiente visual, múltiplas deficiências. Então a gente vai encontrar toda essa parte, além dos marcos legais lá, vai encontrar também direitos e deveres, obrigações, multas, tá? Uma coisa que a gente viu também no marco legal foi que você recusar um aluno deficiente é crime, tá? Então, você recusar alunos deficientes, você não garantir a ele essa acessibilidade, você pode fazer um BO, a pessoa, os pais, os responsáveis, porque é garantido por lei que as pessoas com deficiência, eles estudem de preferência no lugar mais próximo da sua casa, tá? Cataline, seja bem, boa noite para você, a Edna também. E aí a gente falando nesse percurso dos marcos legais da educação inclusiva, a gente percebe que algumas pessoas ou não sabem, ou não querem, ou ignoram isso, mas a lei garante sim esse direito à educação em sala regular de ensino, tá? Então é importante que a gente saiba desses marcos legais para poder assim ajudar, para poder assim contribuir com o desenvolvimento, principalmente cognitivo, no caso das crianças que vão para a escola, tá? Das crianças que vão para a escola nesse desenvolvimento cognitivo. Dentro dos marcos legais, aí a gente conversamos, passamos também pela construção do PEI, entendendo que pessoas incluem pessoas. A gente viu também que a escola ela é o espaço onde deve acontecer a educação. A gente percebeu também e conversou também que o professor ele é o mediador dessa aprendizagem, dessa educação. E que o aluno ele é o centro de tudo, ele é o centro da aprendizagem. Então, quando uma criança especial, tá? Quando uma criança especial, boa noite, Cabedelo Intermari, sejam bem-vindos à nossa live aula falando sobre a educação inclusiva. Quando uma criança cadeirante, cega, surda, seja qual for a deficiência, ela chega na escola, ela tem o direito, igual toda criança, ao processo de aprendizagem, à evolução. Então,
para a criança, né, que precisa do professor, ela precisa evoluir. Esse professor precisa ser o mediador da aprendizagem. E a escola vai ser o lugar onde isso vai acontecer, como a gente viu. Para que isso aconteça, todas as pessoas com deficiência, nós vimos ontem, todas as pessoas com deficiência têm direito ao PEI, Plano Educacional Individualizado, tá? E conversávamos ontem sobre essa questão do PEI, quem elabora, como é elaborado, quem tem direito. Primeiro, todas as pessoas com deficiência têm direito, tá, a esse PEI, a esse Plano Educacional Individualizado. Isso é fato, certo? Segundo, quem elabora? Para elaborar esse PEI, vai ter que juntar família, porque a família vai dar a sua contribuição, a sua história de vida dessa criança, a família, o professor que está atendendo agora essa criança. Se esse aluno, ele é, por exemplo, de primeiro ao terceiro ano, a gente precisa pegar os históricos, os relatórios de aprendizagem dos anos anteriores para saber um pouco de como que ele está na aprendizagem. Se essa criança, terapeutas aqui, se essa criança ela é atendida por um psicólogo, pelo neurologista, por um fono, tá? Por um psicopedagogo. Esses relatórios, eles também vão estar inclusos e esses profissionais vão conversar também entre si, tá? Coordenador pedagógico. E aí, esses atores, eles vão elaborar o PEI. Eles vão justamente trabalhar para que essa criança, para que esse adulto, para que esse adolescente, tá, tenha um sucesso na aprendizagem, porque eles vão pensar estratégias a partir do diagnóstico, eles vão pensar metodologias, eles vão pensar que conteúdo a gente vai ou não, tá certo? Está trabalhando. Então é importante que a gente perceba mais ou menos o que a gente vai estar fazendo nesse sentido, tá? E o PEI, ele vai garantir isso, certo? Um outro ponto que é importante que a gente coloque é relacionado à parte de... Pessoal, hoje eu vou pedir desculpa, mas a minha internet, ela está meio ruim. Eu vou ter que terminar mais cedo hoje, mas terminando esse resumo. E aí a gente quer finalizar, que já caiu algumas conexões aqui. Vou pedir desculpas, tá? Mas realmente ela tá meio que ruim. Eu vou querer trazer para vocês agora justamente essa frase, que foi o que eu resumi de verdade. E é assim, é o que eu trago para mim como pessoa, como psicopedagoga, como mãe, como professora que sou. Que eu sei que incluir é um ato de humanidade. Diante das leis que a gente viu, diante da obrigação do professor, do PEI, toda essa documentação, ela às vezes ela perde até um pouco do sentido, porque as pessoas cadeirantes, cegas, surdas, é como os meninos colocando na prática, elas precisam de gente, pessoas precisam de pessoas. E a gente tem que encarar, tem que reconhecer as pessoas com deficiência como um humano, como uma pessoa humana, como nós, que merece todo respeito, tá? Então, Nilce, eu sempre digo, quando eu tô dando aula, às vezes eu digo que tem alguns professores que olham com cara feia quando a gente fala do PEI, quando a gente fala de inclusão, mas se eles tivessem uma pessoa da família que fosse deficiente, se eles tivessem um filho deficiente, se eles se sentissem na pele, eles iam querer que todo mundo valorizasse e olhasse como humano, não rejeitando, não discriminando, tá? Essa semana eu fiz uma enquete aqui e a gente perguntou como é que era a questão da inclusão no Brasil. E aí a maior parte votou que no Brasil as pessoas com deficiência, eles não são valorizados, sabe? E é verdade, é uma triste constatação, mas é verdade. Infelizmente, começando pelos meus colegas, alguma parte da área da educação, porque se assim o fosse, né? Se fosse tudo ok, o que aconteceria? Nós não teríamos tantas leis obrigando, tanto estatuto e tudo para fazer valer, uma coisa que é clara, tá? Então, eu quero agradecer de coração. E essa é uma frase minha que eu levo muito para a vida e que eu trabalho muito com a parte
dentro do contexto escolar e educacional. Incluir é um ato de humanidade, é mais do que uma obrigação, tá? Com a lei, com a Constituição. Na verdade, é uma obrigação nossa enquanto ser humano. Então, gratidão. Votem na enquete nos meus status para ver qual o assunto que a gente vai falar semana que vem, no terceiro desafio, na terceira semana. Esse é o meu compromisso com vocês, com as pessoas que querem aprender. É o meu compromisso humano de estar dividindo um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu estudo com todos vocês. Mês que vem eu volto às minhas aulas de psicologia, que estava assim, com paixão, com saudade, né? Então, retomar também isso. Até coloquei um assunto relacionado à psicologia, desenvolvimento humano, para nós estarmos trabalhando semana que vem, tá? Beijos. Por enquanto, quem quiser ainda dá tempo, compartilhar as frases do dia, comentar as frases do dia e compartilhar nos stories. Curtir, comentar e compartilhar. Para concorrer amanhã, eu vou só anunciar, acho que só nos stories mesmo, o vencedor. Não temos live amanhã nem domingo, tá? Mas na segunda, se Deus quiser, estaremos de volta. Se cuidem, usem máscara, cuidem dos seus. Vamos vencer essa pandemia juntos e vamos ajudar, tá? Beijos para vocês.